Olá, boa noite. Tudo bom? É um prazer estar aqui na terceira jornada virtual internacional em pesquisa científica com o tema Sociedade, Cultura e Poder na cidade do Porto, Portugal. Eu estou falando aqui de Macapá, no Amapá, Brasil. Então, é uma satisfação ter o meu trabalho aprovado como uma comunicação oral nessa pesquisa, que é sobre a educação escolar dos povos indígenas no Brasil como colonialidade de poder da cultura europeia cristã. Esse trabalho, ele é um substrato da minha pesquisa de doutorado, que é sobre a identidade étnica do povo indígena Paricu no currículo escolar indígena na aldeia Cumeneia, no Iapoque, aqui extremo norte do Brasil. Então, nessa pesquisa do doutorado, eu estou percorrendo um longo trajeto científico, onde eu fiz todo um levantamento da cultura, da cosmologia dos povos indígenas, e também importante falar que, a partir dessa historiografia, senti a necessidade de falar, entender essa educação escolar cristã, com a vinda da Companhia de Jesus, a partir de 1549, José Inácio de Loyola, toda a, o processo que se deu com a catequização dos povos indígenas originários, já no Brasil colônia, e, e o impacto que tem do Ratio Studiorum, com a Companhia de Jesus, com os padres jesuítas, na catequização desses povos indígenas que, no meu entendimento, a partir do olhar de alguns autores, o Boniva, a Milian, a Paula, Faustino, principalmente o Quirrano, que vai falar sobre decolonialidade, nós tivemos uma colonização que perpetuou, pelo menos nos 200 primeiros anos, de uma forma podemos caracterizar um epistemicídio, que é a morte, o assassinato de uma cultura indígena que ali estava posta, ali estava pelo menos 10 mil anos antes da chegada dos portugueses. E dessa forma, essa pesquisa, que é uma pesquisa descritiva, ela ensaia pensando como foi esse processo do seu início, da chegada desses padres jesuítas, não só os jesuítas lá, mas beneditinos, carmelitas e franciscanos, e que incorporaram um processo de educação, uma educação que é vista colonizadora, no sentido de dominar e massificar esses povos indígenas, e entender que houve um desprezo com relação a esses saberes e experiências apresentados pelos povos originários, onde você tinha ali os dados apresentados a partir dessa historiografia da população indígena no Brasil, cerca de 403, 404 aproximadamente, populações indígenas, cada uma com a seu arcabouço cultural, social, a sua linguagem. Então, cerca de 12 a 15 milhões de indígenas nesse território descoberto. E aí, nesses 200 anos, tivemos uma perpetuação a partir dessa difusão da colonialidade, visto que essa colonialidade ela vem no modelo eurocêntrico, no modelo que a coroa portuguesa tinha como a cristandade, tinha como a base do cristianismo dentro do bojo da Companhia de Jesus. E, então, dessa forma, surgem autores como Crossfogel, o próprio Henriques, que vão trazer
que essa hegemonia da coroa portuguesa, consequentemente, do modelo de ensino, esse plano de ensino, que tinha todo um regulamento, tá, no Ratio Studiorum da Companhia de Jesus, foi implantado de uma forma muito bem organizada e muito bem, diria, planejada. E dessa forma, cerceou um processo de que a necessidade de entender, ah, de entender a cristandade, os ensinamentos a partir do Evangelho, eram eminentemente impostas a essa população indígena, desprezando aquilo que foi encontrado a partir da colonização, desprezando a cultura desses povos que aqui já estavam. E, dessa forma, os autores que eu cito no trabalho, eles vão mostrando que essa colonialidade de poder ela foi implantada de uma forma extremamente latente para que a educação escolar, no modelo cristão, fosse entendida e incorporada por essas populações com uma justificativa de purificação, né, desses impuros, desses selvagens, desses primitivos, com a necessidade de civilidade, de civilização, isso vocês têm no início do século XVI. E dessa forma também foi ignorada toda a diversidade étnica, a cultura, o contexto desse saber indígena. E para que a gente entenda que isso, historicamente, a partir de 1549, a Companhia de Jesus ficou por 200 anos, até 1759 aproximadamente. Depois veio o Marquês de Pombal, instituindo as aulas régias. Não acabou o epistemicídio das populações indígenas no Brasil. Continuou com o Império, deu sequência na República, e até hoje as populações indígenas são subalternizadas e massificadas, dentro de um contexto de invisibilidade do Estado brasileiro, que ainda extermina, né, ainda abandona, principalmente nesse modelo, né, nessa lógica de ignorar as políticas sociais emergentes para essas populações mais invisibilizadas. Então, a gente tem um trabalho, um texto descritivo, que vai trazer uma dimensão histórica a partir de uma teoria crítica, mas ela vai também dialogar com a teoria pós-crítica, porque ela está na decolonialidade. Então, não é só a denúncia a partir da teoria crítica do contexto de questionamento ao Estado neoliberal brasileiro, mas principalmente também entender a lógica da construção tão importante, né, que essas populações indígenas trouxeram para a constituição da formação do povo brasileiro. E entender que esses povos tradicionais têm a sua própria organização, sua própria cultura, seus próprios deuses, a sua própria religião, a sua própria forma de se expressar e ser, a partir da sua identidade, que é polissêmica, multifacetada e rica, no contexto daquilo que ele tem na sua espiritualidade. Então, quando a justificativa do Evangelho entra numa aldeia, ela entra com um propósito único também, de aculturação, de que esse indígena deve esquecer o Tupã, os deuses, para que ele reze, crê, os rituais e ritos que são inerentes, eminentes à sua natureza, à sua relação simbiótica
principalmente na Amazônia, aqui, nós estamos, para ler a Bíblia, para ir para o culto. Isso é isso caracteriza, segundo Stuart Hall, um etnocídio grave, no sentido de que ele se desfaz, abandona a sua cultura em detrimento a uma cultura do branco, uma cultura civilizatória, e não reconhece verdadeiramente a importância da sua própria cultura. Então, isso vai ser de uma forma vertiginosa na minha tese, onde eu achei prudente também pegar um substrato, que é essa pesquisa, no sentido de entender essa educação escolar de uma forma mais específica, como ela se desmonta, né? Como ela se estrutura no sentido dessa organização a partir de 1549, mas também a gente vê as consequências e os resultados desse processo de catequização, de educação escolar e cristã, que perpetua-se, né, nas aldeias indígenas desde a colonização. Agora, por exemplo, com o movimento neopentecostal, o movimento de Testemunha de Jeová, e a partir, né, da necessidade de implantar uma cultura e civilizar aquela população. Isso, no entendimento da própria pesquisa, na antropologia, na psicologia social e na teoria crítica, ela deve ser reconhecida como um desserviço a essas populações, por conta, principalmente, de que a própria amálgama verdadeira que essas populações já coexistem, elas são a riqueza que deve ser respeitada, entendida e compreendida. Então, quando a gente ignora, né, essa riqueza de cultura, como aconteceu no início do processo de colonização, isso se dá de uma forma também violenta, né? Se deu de uma forma ideológica, religiosa, a partir da implantação do Ratinho Studiorum, o modelo de educação escolar cristã com a Companhia de Jesus, mas também se deu de uma forma violenta porque muitos indígenas também não aceitaram esse modelo de educação. E quem não aceitava era punido, não é? Era castigado. E aí eu acho interessante essa construção desse trabalho para que a gente reconheça nosso papel social, cultural e histórico na formação do povo brasileiro e a grande luta que a população indígena tem para sobreviver e existir desde a chegada do branco ao Brasil. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Espero que a gente tenha uma grande jornada aí, né, de pesquisa científica e que a gente continue fazendo as nossas pesquisas e contribuindo para a sociedade. Obrigado, boa noite.